boa tarde. Os teus likes não mudam nada, mas o teu tempo pode transformar o mundo. O apelo parte da organização não governamental para o desenvolvimento, a católica Leigos para o Desenvolvimento, que vão realizar sessões de apresentação em todo o país. Está connosco a Catarina Dias, que é gestora de projetos nos Leigos para o Desenvolvimento. Olá, boa tarde, obrigado por estar aqui connosco. Pelo que sei, é já amanhã que arranca em Évora, à noite, este itinerário também de apresentação destes projetos, do que é, afinal, os Leigos para o Desenvolvimento, e começava precisamente por aí. O que são os Leigos para o Desenvolvimento? Boa tarde, obrigada pelo convite. Os Leigos são uma organização católica, que já com 34 anos de existência. São uma organização que envia voluntários durante um ano para Angola, São Tomé e aqui também para Caparica-Pargal, em Setúbal, para as suas missões. No fundo, para promoverem o desenvolvimento comunitário e trabalharem ao serviço das pessoas e da Igreja local, também da Igreja Católica local, em áreas preferencialmente que tenham a ver com a educação, a formação, a dinamização comunitária, o empreendedorismo, a empregabilidade. Também fazemos trabalho pastoral e também promovemos o voluntariado. E, no fundo, o objetivo da missão, ou os leigos, no fundo, no terreno, são agentes de transformação, são facilitadores de processos e trabalham em parceria e privilegiam a relação com as pessoas e trabalham em parceria com as pessoas a quem servem. Agora, com esta campanha e esta presença junto das populações, concretamente os jovens que estarão presentes nestas sessões, desafiam-nos a algo mais, a um envolvimento mais profundo do que os tradicionais likes que se colocam nas redes sociais. Hoje há muito esta a linha de envolvimento com as causas. Às vezes a pessoa sente-se já participante só porque carregou num botão do seu telemóvel, apoiou, fez o seu like, mas no que toca ao desenvolvimento dos povos pede-se um bocadinho mais, não é? E este um bocadinho mais é que os Leigos para o Desenvolvimento têm a dar. Sim. Nós consideramos que fazer likes e apoiar causas é muito importante, porque às vezes nem todas as pessoas se interessam e isso já é um primeiro passo. A verdade é que muitas vezes ficarmos por aí para nós parece pouco. E então, por isso mesmo, convidamos os jovens adultos, porque nós enviamos pessoas entre os 21 e os 45 anos, a fazerem um percurso de formação que os prepara para este ano exigente de voluntariado, também muito gratificante, mas exigente, e a poderem, no fundo, facilitar o desenvolvimento dos sítios onde trabalhamos, caminhar com as pessoas lado a lado, ter uma experiência intercultural muito rica e caminhar ao lado do outro, no fundo, não é? Estar com as pessoas, dar voz às pessoas e, no fundo, facilitar estes processos de desenvolvimento que não são comunitários, mas também são dos próprios leigos, que também crescem muito com a sua experiência, com a experiência no terreno. Exato, já falou das idades, há aí já um certo perfil das pessoas com quem trabalham. O desafio que lançam não é por um mês, é por um ano. Um ano, sim. E como tal, isto... E em comunidade também, que é uma coisa em comunidade. Ninguém vai sozinho. Exatamente. E para que isto aconteça, há toda uma preparação que se faz. Sim. Qual é que é o perfil de jovens que aderem, ou que vocês também privilegiam para estas ações solidárias de voluntariado nestes países? Sim. São pessoas entre os 21 e os 40 anos para Angola para os países em África, para Angola e São Tomé, e 45 aqui
para a Caparica Paragal, ou seja, entre os 21 e os 45. São pessoas que têm uma qualificação superior feita, ou as pessoas quando fazem a formação dura entre 6 a 9 meses, porque nós este ano vamos ter 2 modelos de formação um bocadinho diferentes, e por isso as pessoas podem estar a fazer a formação e a estar a terminar o ensino superior. São pessoas que também, se tiverem alguma qualificação profissional equivalente ao ensino superior ou experiência de trabalho, também podem fazer a formação e fazer este caminho de decisão de serem leigos para o desenvolvimento no terreno. São pessoas que, à partida, têm que estar disponíveis e abertas para fazer, abertas àquilo que é a Igreja Católica e ao que são os princípios cristãos, porque nós somos uma organização católica, cristã, e somos chamados pela Igreja Católica. E por isso tenho que me predispor a fazer um caminho de abertura. Nem toda a gente que adere aos leigos ao início é católico, mas tem que saber à partida que os princípios que regem a nossa forma de estar são cristãos católicos, e para nós também uma parte da formação também é muito este desenvolvimento, este conhecimento daquilo que é a espiritualidade cristã, daquilo que é a espiritualidade anciana, e no fundo é uma oportunidade das pessoas se aproximarem da Igreja também, ou de desenvolverem até a sua espiritualidade. É um trabalho de voluntariado, não é uma atividade missionária específica, não é? No fundo, embora, somos dois. No fundo, conseguem casar estas duas vertentes, embora a pessoa possa entrar nos leigos para o desenvolvimento, num projeto destes, sem ter um percurso de igreja longo ou devidamente sólido e fazer aí o seu processo de descoberta, eventualmente. Sim, no fundo a formação também é para isso mesmo. Há uma parte da formação que tem a ver com o autoconhecimento, a relação com Deus, e também os princípios da Igreja Católica, da doutrina social da Igreja, que é aprofundado na formação. Claro que as pessoas fazem um caminho, mas à partida toda a gente sabe que se a pessoa decide, se oferece para ir em missão com os leigos, sabe que vai ao serviço da Igreja Católica, e como qualquer voluntário missionário vive dentro das práticas da Igreja Católica comum, como a missa dominical, estar em reuniões com membros da Igreja Católica, no seu trabalho. Há uma parte da oração muito importante, individual e comunitária, que também é prática nas missões, e que para nós faz toda a diferença quando estamos no terreno, porque os leigos vivem em territórios, a sua missão em territórios muito diferentes, desafiantes a muitos níveis, muito enriquecedores, mas também desafiantes. E a verdade é que é curioso, porque uma vez ouvi uma pessoa que não é católica, que também é ligada ao voluntariado e tem uma organização que promove o voluntariado, e ela dizia que nas missões onde esteve, com as Nações Unidas, por exemplo, ela dizia que achava impressionante como é que os católicos aguentavam tanto tempo e com tanta alegria enquanto estavam no terreno, e que, de facto, aquilo que ela via é que estas pessoas nunca estavam sozinhas. Ela sentia sempre uma certa inveja, porque ela não é católica nem cristã, porque sentia que estas pessoas tinham um plus na sua missão, que marcava a diferença e que as fazia viver o seu trabalho e a sua missão de uma forma alegre, comprometida, claro, com muitos desafios e com problemas como todos os outros, não é? Mas sempre com esperança, sempre com alegria, sempre com garra, sempre com vontade de estar e de permanecer. Lá está, e esta dimensão que me falava há pouco da presença comunitária. Sim. Lá, portanto, não parte um elemento não, para um sim. país, vai um grupo. Sim. E é esta caminhada em grupo que se faz e que potencia também esta partilha das realidades da fé e digamos, de revitalização e de força, não é, entre todos.
em que se encara estes projetos de desenvolvimento também como desenvolvimento pessoal, mas também na partilha daquilo que vai sendo difícil entre todos, tornam as coisas mais fáceis. Sim, muito mais acompanhadas. Os leigos enviam voluntários como estava a dizer, em comunidades, ninguém vai sozinho. E, no fundo, toda a vida é partilhada, é em comunidade. É um bocadinho semelhante a uma família, que não é de sangue, porque ninguém se escolhe o outro. Aprende-se a viver em comunidade com os outros. Não só com aqueles que vão connosco, em missão, mas também com as pessoas locais. E os próprios projetos são partilhados. Ou seja, eu não vou orientar ou trabalhar só no meu projeto. O meu projeto está em ligação com os projetos das outras pessoas que estão comigo, num mesmo território. Os leigos têm uma intervenção territorializada propositadamente, porque já houve em tempos que tinham uma intervenção e um trabalho em sítios diferentes e depois sentiam que o seu trabalho era muito disperso e que era melhor ter os projetos estarem mais focados num território específico. Por isso há uma partilha de vida, de trabalho muito grande e claro, isso torna a missão muito mais rica e também muito mais interessante. Estas pessoas conhecem-se nestes cursos de preparação, na fase final da sua preparação já estão a trabalhar em conjunto ou conhecem-se no aeroporto? Como é que é? Não. Esta formação, os leigos têm uma formação que acontece em Lisboa, Porto e Coimbra, e este ano vai também acontecer um modelo online, um modelo e-learning. Exatamente, a pandemia fez-nos ter que adaptar aos tempos. E, por isso, as pessoas vão se conhecendo, quer dizer, vão fazendo a sua formação, todos fazem a mesma formação, em núcleos diferentes, vão se conhecendo ao longo do ano, tem momentos em que se encontram a nível nacional, e mesmo a formação online e e-learning, para além de ser toda online, vai ter momentos presenciais, porque as pessoas têm que se conhecer antes de partirem em missão. Conhecer minimamente, não é? Antes de partir a missão, por isso têm vários encontros temáticos ao longo do ano. Partilham também, fazem também exercícios espirituais para tomarem uma decisão discernida durante 7 dias, no final, e também, no fundo, acabam por partilhar e fazem todos juntos. E tem uma formação no fim, das pessoas que decidem ir em missão e que vão em missão com os leigos, tem uma formação específica de projetos no fim, e fazem todos em grupo e já estão aí até divididos por comunidades, por isso conhecem-se melhor ainda, não é? Mas o caminho de conhecimento e de estreitar relações, boa parte dele, não diria todo, mas boa parte dele é feito em missão. Isso também é a beleza de fazer missão claro. E o desafio do crescimento e da relação com os outros. Não é? Falou há pouco aí da questão da pandemia, que vos condiciona também esta parte da formação. Sim. Como é que ela está a condicionar nos locais, aqueles que estão no terreno? Como é que este vírus veio de alguma forma a alterar o vosso trabalho nos sítios onde estão a trabalhar? Nós, neste momento, estamos aqui na Caparica Pragal e em São Tomé. Nós ainda não estamos a tratar, ainda é um processo que está a ser tratado para regressarmos a Angola. A pandemia afeta o nosso trabalho, assim como afeta tanto eu como o Henrique, não é? Ou seja, temos que andar todos de máscara. Há regras que aqui a DGS recomenda e que nós cumprimos, obviamente. E nos países também, Angola e São Tomé, o Ministério da Saúde também tem... Eu perguntava no sentido de se tiveram que interromper ou fazer regressar as pessoas... Sim, nós tivemos que, em março, quando todos os países decidiram, ou a maior parte dos países entraram em estado de emergência, nós, exatamente porque as fronteiras aéreas foram fechadas nestes países, em Angola e São Tomé... Os voos iam terminar, não é? Também. Sim. Nós fizemos regressar os voluntários de Angola e de São Tomé, exatamente porque o não termos possibilidade de prestar qualquer tipo de assistência
aos nossos voluntários no terreno, fosse por, às vezes, uma dor de costas em missão pode ser mais complicada de tratar, de diagnosticar, do que o coronavírus, não é? É verdade. Mas o facto de não podermos prestar nenhum tipo de assistência, se houvesse qualquer coisa aos nossos voluntários em Angola e São Tomé, fez com que nós tomássemos, nós e a direção dos leigos, tomasse a decisão de os fazer regressar temporariamente, esperávamos nós, como é óbvio, mas aqui na Caparica Pragal elas foram para confinamento, como todos nós, não é, em Portugal, e tivemos fechados em casa, até o governo nos desconfinar, entre aspas, e claro, isso fez interromper todas as atividades, como aconteceu no mundo inteiro, não é? Depois, a seguir, quando começámos, aqui em Portugal, na Caparica Pragal, quando começámos o desconfinamento, não podíamos propriamente fazer as atividades exatamente, ou retomar totalmente as atividades como elas tinham acontecido antes. Fomos fazendo aos poucos e criámos um plano de voluntariado de emergência. Um dos nossos projetos, em todas as missões, mas também na Caparica, é o grupo comunitário, e que é uma reunião de entidades e pessoas, moradores do território, em que partilham os seus problemas, constroem soluções em conjunto. A partilha das dificuldades que estavam a sentir fez com que nós também criássemos, em parceria com outras instituições, um plano de voluntariado de emergência para exatamente acorrer às situações de maior pobreza, de maior falta de acesso a recursos que as pessoas viviam. Os voluntários, isto aconteceu com a Caparica Pragal, depois fomos retomando as atividades ao longo do tempo e continuam em todo o vapor. Os voluntários de Angola e de São Tomé, o que aconteceu foi que eles foram prestar apoio, porque também vimos que a situação em Portugal estava a agravar-se cada vez mais, foram prestar apoio a outras instituições durante 2 meses, tanto em Alcalar, em Portimão, como no Alentejo, e em Sintra, em Alcalar com os jesuítas, e no Alentejo e em Sintra com as Irmãs Hospitaleiras. No fundo, foram fazer voluntariado, continuar a sua missão nestes sítios e prestar serviço, estar ao serviço destas instituições e das pessoas. E em comunidade. Exato. Outra vez. Quando termina, presumo que muitos, ou talvez grande parte, permaneça sempre na órbita, digamos, dos leigos para o desenvolvimento, até porque terão encontros periódicos, daí para a frente, há sempre uma afinidade que fica, mas estas pessoas chegam muito diferentes depois, em relação àquilo que um dia partiram. Sim, eu diria que sim. Eu acho que cada um tem que falar por si, não é? Mas eu diria que sim, fazer esta experiência de missão e este tipo de missão específico durante este tempo e em comunidade é uma experiência que marca muito, quase que faz um antes e depois da vida de qualquer pessoa. Eu lembro-me quando eu estive em Angola. Ia perguntar isso, porque também tem um percurso, uma experiência nesta matéria. Sim, eu estive em Angola, em Benguela, de 2010 a 2012, fiz um ano e depois pedi para renovar, com 2 comunidades diferentes, e é impossível voltar exatamente na mesma. Às vezes até ao início é engraçado, porque muitas vezes sentimos que vamos perder muita coisa, vamos deixar para trás muita coisa, mas a verdade é que parece-me a mim, e falo da minha experiência, não é, pessoal, às vezes acho que nós é que voltamos mais transformados. Claro que há coisas que se perdem, mas somos nós que voltamos mais transformados, às vezes até do que a realidade que deixamos em Portugal, ou assim. E o que é que... E de facto, há uma diferença de escala na forma como olhar o mundo. Sim. Depois. Completamente, sim. Eu acho que é... E mesmo na Caparica Pragal, é uma missão recente dos leigos, mas os leigos estão num território extremamente multicultural, que não é... que tem as suas características próprias, que não é a mesma coisa que estar, mesmo nos sítios mais interessantes, ou que toda a gente vai em Almada ou em Lisboa. Acho que as pessoas ganham uma forma de olhar para o mundo muito diferente, ganha uma experiência intercultural muito
nos transforma por dentro. A pessoa ganha uma experiência de que a riqueza na diferença é muito grande, é muito maior do que aquilo que nos separa. E fica muito mais capacitada para a sua própria vida futura, mesmo em termos de trabalho, em termos de familiares, os leigos, não é? Sim, os voluntários dos leigos. Fala-se muito na resiliência hoje em dia, trabalha-se muito esta dimensão ali também. Eu acho que os voluntários dos leigos vêm pessoas muito, resilientes, lutadoras, com uma capacidade de olhar para os problemas e de resolver os problemas bastante desenvolvida, uma capacidade de trabalhar em equipa muito grande, e trabalharem com pessoas diferentes, não só diferentes culturas, mas diferentes áreas. E são coisas são aquisições... muito ricas interiormente. Exatamente, sim. E são aquisições que não se conseguem obter em escolas, conseguem-se obter apenas e de forma eficaz de vida, em experiências como esta. Sim. Agora, estamos no final do nosso programa, vamos esperar que os jovens adiram e que participem nestas ações, que estejam atentos também à página na internet dos Leigos para o Desenvolvimento para saber onde é que elas vão acontecer. Amanhã já em Évora, à noite, mas outras... Durante a semana e até dia 2 de novembro. Exatamente, também. é estar atento. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. A terminar, lembro que pelas 22h45 ainda se pode juntar à edição rádio do programa Eclésia. Basta que sintonize a essa hora a Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.